Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de elaboração de diagramas unifilares envolvendo lâmpadas e interruptores, vamos estar hoje trabalhando a parte de aterramento da lâmpada, onde devemos colocar os cabos de proteção. Eu deixei como parte final para exemplificar melhor. E vamos também estar trabalhando, além do diagrama multifilar, que eu vou complementar, estarei também complementando o diagrama unifilar. Mas é prudente abordarmos inicialmente algumas regulamentações da norma NBR 5410. Versão 2004, onde diz o que? Marquei os tópicos mais importantes com relação a essa questão, porque existe uma preocupação com relação à proteção em todos os circuitos. Então, no item 5.12236, recomenda-se que todo circuito deve ser disposto de condutor de proteção em toda a sua extensão. Independente do circuito, ele deve ter um cabo de proteção. Mesmo que às vezes não seja possível aterrar, por exemplo, a lâmpada, mas é imprescindível que se coloque um condutor de proteção. Com relação a essa nota aqui, vamos estar ressaltando daqui um instante. Vamos primeiro abordar o item 5.12237. Onde, na realidade, ele recomenda-se algumas situações onde pode ser aberta exceção. Fala aqui que admite-se os seguintes elementos sejam excluídos da equipotencializações, né? Grifei aqui os mais importantes a ser ressaltado, mas uma das coisas que é levada em consideração é o tamanho da massa, o tamanho, né? Por exemplo, o receptáculo, né? Como é que você vai conseguir fazer o aterramento de um equipamento tão pequeno? Então ele coloca aqui, massa que possua reduzidas dimensões até aproximadamente 50 milímetros por 50 milímetros, ou possua disposição, não possam ser agarradas ou estabelecidas contatos significativos por parte do corpo humano, nesse caso, no momento que a pessoa esteja levando choque, né? Desde que a ligação a um condutor de proteção seja difícil ou pouco confiável. Então, nesse caso aqui, é pouco provável a pessoa estar levando choque no receptáculo, por exemplo. E ainda coloca aqui, nota, isso se aplica, por exemplo, a parafusos, pinos, placas de identificação e grampos de fixação de condutores. Mais uma vez eu ressalto o exemplo, por exemplo, de fixar no parafuso, enfim, um local que tem o receptáculo onde se direciona a lâmpada. Com relação a esse item aqui, vamos abordar aqui, que fala que, conforme já foi mencionado o item, um condutor de proteção pode ser comum a 2 ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionado conforme as seguintes opções. Vamos apresentar no projeto, porém, é bom ressaltar que podemos aproveitar o mesmo condutor de proteção. Obviamente que é interessante se atentar para a parte de dimensionamento, onde coloca-se que para o condutor fase, por exemplo, S, a seção transversal, né, em milímetros quadrados, se S for menor ou igual a 16, você pode considerar o cabo de proteção, condutor de proteção, igual a 16. Se a seção transversal estiver entre 16 ou igual a 35 milímetros quadrados, você pode dimensionar também a 16 milímetros quadrados o condutor de proteção. Caso você tenha um valor maior que 35 milímetros quadrados com relação à fase, o condutor de proteção deve ser dimensionado, como é colocado aqui, S dividido por 2. Esse valor aqui, dividido por 2, é possível para colocar o condutor de proteção no circuito. Retomando a elaboração de diagrama multifilar e unifilar, temos aqui
Um exemplo bem simples, onde nós temos duas lâmpadas, cada lâmpada comandada por uma tecla. E aqui seria interessante aterrar essas lâmpadas. Mesmo que não fosse possível aterrar essas lâmpadas, teríamos que passar esse cabo de proteção conforme recomendado pela norma. Imagina que seja possível nesse caso. Então, eu vou colocar de maneira tracejada, só para exemplificar, mas estaríamos aqui, pegamos a carcaça da própria lâmpada, né? Parte metálica, para fazer o devido aterramento. Essa mesma situação aqui, no diagrama unifilar, eu não coloquei a proteção aqui, de propósito mesmo, para complementar agora aqui. O circuito continua, imagina que tivesse mais cargas aqui, obviamente que um circuito desse tem mais cargas. Teria que ter o condutor de proteção passando aqui. O condutor de proteção passando aqui. Como esse circuito continua, então nós temos neutro, fase. Essa parte aqui nós temos um interruptor com duas teclas. Teríamos que colocar a fase do circuito 1. Como são duas lâmpadas, cada um comandado por uma tecla A e B. Essa primeira lâmpada é comandada pela tecla A e a segunda pela tecla B. Vamos colocar aqui, tecla B. E para complementar o circuito, colocaríamos aqui a proteção no circuito. Pegando outro circuito para explicar melhor, aqui nós temos a alimentação partindo da medição da concessionária. Aqui nós temos o quadro de distribuição de luz, ou força, como queira chamar. E aqui observa-se que tem dois circuitos. O da iluminação, referente a essas duas lâmpadas, como já mencionei para vocês. Com certeza esse circuito terá mais carga, isso aqui é só um exemplo, né? E duas tomadas referente a circuito 2. O que fizemos? Esse interruptor comanda essa lâmpada aqui, que é a tecla A, e a tecla B comanda essa lâmpada que é a B. Mas é importante ressaltar aqui que está passando no circuito 2 para alimentar as tomadas esse condutor de proteção. Como ressaltado na norma, podemos aproveitar esse condutor, como está passando no mesmo eletroduto, esse condutor de proteção pode ser aproveitado para fazer o aterramento dessa lâmpada e dessa lâmpada, conforme recomendado pela norma e obedecendo às questões de dimensionamento. Tá ok, pessoal?